Fala galera, estou aqui eu de volta, Tiagão, Biologia, e vamos dar continuidade agora ao estudo das angiospermas. Lembra que na aula que eu falei, na hora que eu estava tendo com vocês agora há pouco, eu falei que seria o grupo que a gente mais iria detalhar, tá bom? Então, nessa aula de hoje e nas duas próximas aulas que a gente vai ter, vamos trabalhar com um conteúdo que ele é muito importante, porém ele é um dos que eu considero mais difíceis na parte do reino das plantas, que acaba sendo a parte de, como é que eu posso dizer, da histologia vegetal, entre outros tipos de coisa, tá bom? Então vamos tomar bastante cuidado com esse tipo de conteúdo, então você vai ver que o nosso objetivo vai ser focar bastante na sua situação, na sua localização sobre o conteúdo, entre outros tipos de coisa. O procedimento você já sabe de cor e salteado, leitura de questão, aula, depois gabaritando o item, tá bom? Vamos então para a nossa primeira parte, que é a leitura da questão, ok? Vamos lá. Considerando a histologia vegetal, que é a ciência que estuda os tecidos biológicos vegetais, é errado afirmar que, assim como na questão que a gente tinha feito agora há pouco sobre angiospermas, a gente tem uma nova questão que trabalha com a parte de itens errados. Tá bom? Então tem que tomar bastante cuidado com esse tipo de questão. Apesar que ela não é característica do Enem, mas é uma questão que a gente vai poder usar para poder revisar a matéria. Tá bom? Ok? Então vamos lá comigo para o quadro, por gentileza. O nome da matéria que nós iremos trabalhar é histologia vegetal. Então significa que a histologia vegetal estuda tecido, uma vez que logia vem de estudo e isto vem de tecido. Ou seja, nós estudaremos nessa primeira aula os tecidos vegetais. Ok? O que é um tecido? Para você que não lembra o que seria um tecido. O tecido é um tipo de estrutura que ele vai ser formada pela união de células que são diferenciadas mais ou menos da mesma forma. E desse jeito, ao serem geralmente semelhantes, elas acabam desempenhando a mesma função. Você tem que lembrar que existe uma sequência de ordenamento das células para poder formar as estruturas no corpo de um organismo vivo. Começa primeiro com célula, aí célula com célula junta dá tecido, tecido com tecido junta dá órgão, órgão com órgão junto dá sistema, e sistema com sistema junto dá organismo. Apesar de você estar acostumado com isso, principalmente para animais, saiba que também para vegetais a gente tem essa lógica. Ou seja, as células vegetais se organizam formando determinados tipos de tecidos, os tecidos, por sua vez, vão se organizar formando determinados tipos de órgão, para evoluir para sistema e por aí vai. Então, o que você tem que colocar na cabeça é que na aula de hoje a gente vai trabalhar com tecidos. Nas nossas próximas aulas, nós já vamos trabalhar com órgãos da planta, mas também trabalhando essa parte de histologia, um pouquinho de fisiologia e etc. Tá bom? Então, vem para cá. Os principais tecidos vegetais, eles são divididos, deixa eu só trocar de posição aqui. Os principais tecidos vegetais, eles são divididos da seguinte maneira: meristemas, parênquima, colênquima, esclerênquima, floema, xilema, epiderme e periderme. Cada um vai ter um determinado tipo de função. Então a primeira coisa que eu vou tentar colocar na cabeça de vocês é quais são as funções que esses tecidos vão desempenhar. O primeiro são os meristemas. Pode colocar aí que esses tipos de tecido, eles estão relacionados ao crescimento do vegetal. O segundo tipo seria o parênquima. Nesse caso, o parênquima está relacionado com ações de preenchimento da estrutura vegetal. Colênquima e esclerênquima já vão ser tecidos que vão dar origem à sustentação do vegetal. Floema e xilema, condução de substâncias do vegetal. E para poder finalizar com o últimos tipos de tecido, melhor dizendo, epiderme e periderme, nesse caso eles terão a ver com a... Vamos usar outro tipo de palavra, deixa eu pegar aqui, mais fácil. Vamos usar uma palavra mais tranquila. A palavra revestimento. Bom? Então esses dois últimos tecidos trabalharam com revestimento. O que eu tentei fazer para vocês aqui agora? Eu tentei colocar na cabeça de vocês as funções básicas de cada um desse grupo de tecidos. Uma vez que você colocou que cada um está relacionado com uma coisa, fica mais fácil de você entender o que eu vou explicar daqui para frente, que parece ser um pouquinho mais complicado. Tá bom? Vamos começar então pelo meristema. O que é o meristema? O meristema ele vai ser uma zona que vai possuir células que são altamente indiferenciadas. Tiago, o que seria uma célula indiferenciada?
seria uma célula que ela tem a capacidade, a possibilidade de se transformar em diversos tipos de células diferentes. Como é que essas células vão se multiplicar? Elas vão se multiplicar usando um processo bastante conhecido de vocês, que é a mitose. Uma se divide em duas, duas em quatro e por aí vai, ok? Existem dois tipos de meristema. O meristema primário e o meristema secundário. O meristema primário, você tem que imaginar uma coisa, que tanto o primário quanto o secundário, eles estarão relacionados ao crescimento do vegetal. Só que o primário ele está relacionado com um tipo de crescimento, que é o crescimento em altura. Por isso que a gente usa o termo primário, porque primário é para o crescimento para cima, ou até mesmo, no caso da raiz, para baixo também, mas crescimento primário acaba ganhando em altura ou profundidade. Já no caso do crescimento secundário, seria em espessura, ou seja, o crescimento primário para cima, crescimento secundário para o lado, ou seja, um vai ser altura, enquanto o outro vai ser espessura. São tipos de estruturas ou tecidos que vão derivar do meristema primário. A protoderme, que ela vai ser uma estrutura que lá na frente ela vai dar origem à epiderme da planta, ok? Que a gente vai falar daqui a pouquinho, só que lá mais embaixo. O procâmbio, que ele vai dar origem ao sistema vascular da planta. Então, toda essa parte relacionada com condução de substâncias é o procâmbio que vai dar origem. E o último tipo de meristema, e o último tipo de tecido, acaba sendo o meristema fundamental. O meristema fundamental, ele vai dar origem ao resto dos tecidos. Ok? Então, os tecidos que estiverem relacionados com epiderme, sistema vascular e o resto dos tecidos, eles acabam sendo originados pelo meristema primário, tá bom? No caso do meristema secundário, ele vai ser responsável por originar basicamente dois tipos de tecido. O felogênio, que vai dar origem à feloderme, e o suber. Inclusive, tanto o felogênio, quanto a feloderme, quanto o suber, eles são estruturas que lá na frente vão estar relacionados com o revestimento e a proteção do vegetal. Por isso que eu não vou falar muito deles agora. Eu só vou destacar um deles que eu acabo considerando muito importante, que é o suber. Por que que o suber ele acaba sendo importante? O suber ele é muito importante porque ele vai ser um depósito de substâncias que vai ser chamado de suberina. Então, pelo fato dele ser um tipo de depósito de substâncias, e no caso ele ser composto por células que já são mortas, o que vai acabar acontecendo? Ele vai ter importantes funções na planta. Coloque na sua cabeça e faça a seguinte relação, suber com casca, ou seja, o suber, casca da árvore, ok? E por que ele acaba sendo muito importante? A gente pode resumir em três funções para o suber. A primeira função é a função de proteção. E não é qualquer tipo de proteção, é uma proteção mecânica. A casca ela protege a planta de possíveis agressões. Não somente ambientais, como até de outros próprios animais que vão até a planta para poder comê-la, que no caso seriam os herbívoros. A segunda que você pode colocar também seria contra a desidratação. Plantas de ambiente muito seco, elas têm um suber muito desenvolvido, exatamente para poder perder o mínimo de água possível, já que é um elemento de grande escassez nesse tipo de ambiente. E a última seria VT, ou seja, ela está relacionada também com a variação de temperatura. Com uma casca mais desenvolvida, caso a planta seja submetida a ambientes muito quentes, como por exemplo provocados por um incêndio ou algo do tipo, ela também consegue suportar. Então, tanto essa segunda quanto essa terceira característica que o suber oferece para a planta, elas são mais desenvolvidas principalmente em plantas de ambiente seco, ok? Tanto o meristema primário quanto o meristema secundário, eles são tecidos mais jovens da planta. Já todos esses outros tecidos que vêm, e eu separei para vocês mais abaixo, eles já são considerados tecidos adultos, aonde eles vão ser classificados de acordo com o tipo de função que eles vão desempenhar. Pela ordem que eu separei para vocês, então vamos começar com o primeiro. O primeiro ele seria o parênquima. Como você pode perceber, o parênquima é um tecido de preenchimento. Aí você vai virar para mim e falar assim, Thiago, mas preenchimento de quê? Vai existir um espaço localizado entre os tecidos de condução e os tecidos de revestimento. Esse espaço ele não vai ser vazio. Aí sim que entra o tecido de preenchimento, exatamente para poder ocupar esse espaço. O tecido de preenchimento, chamado então de parênquima, ele vai ser dividido em 4 tipos de parênquima.
O parênquima secretor, que vai eliminar substâncias que a planta já não deseja mais, ou seja, produz metabólitos, ou que a gente chama de produtos que a planta, de derivados que a planta não se interessa mais. Não vou entrar muito em detalhe, porque tem uma aula própria para isso mais à frente. Então é um parênquima secretor, ele vai eliminar essas substâncias que a planta já não tem tanta necessidade assim. Tem o parênquima clorofiliano ou clorofilado, que como o próprio nome diz, está relacionado com o acúmulo de cloroplastos e o processo fotossintético. A gente tem o parênquima de preenchimento, que esse já seria um parênquima que já tem função, já tem explicação direta com a função que ele vai desempenhar. Então ele vai preencher estruturas de raiz, caule, espaços vazios, entre outros tipos de coisa. E tem o parênquima que é chamado de parênquima de reserva. O parênquima que é de reserva, ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser amilífero, aquífero ou aeífero. Cada nome tem a ver com alguma coisa que ele vai acabar reservando. No caso do amilífero, é porque ele vai reservar o carboidrato amido. Aquífero, porque ele vai reservar água. E aeífero, porque ele vai reservar ar. Sendo que o parênquima aquífero é rico em plantas, principalmente de ambiente seco, e o aeífero é rico em plantas aquáticas, ok? Que vai ajudar na flutuação do organismo e aqui vai ajudar, no caso, a segurar a água para poder suportar um ambiente tão seco, como eu mencionei para vocês. Então, esse acaba sendo a função do parênquima tecido de preenchimento. Já os próximos tecidos têm função de sustentação. Então, a função deles é sustentar os órgãos da planta, ok? Como raiz, caule, folha e por aí vai. São 2 tipos. Eu tenho primeiro o colênquima e segundo o esclerênquima. O colênquima ele vai ser formado por células mortas. E essas células mortas terão alta deposição de uma substância que a gente vai chamar de lignina. E essa substância ela vai dar 2 características aonde esse tecido foi encontrado, que seria a característica de rigidez e de resistência. Por isso que certos tipos de caule são tão rígidos e resistentes, porque eles têm uma grande quantidade de substâncias derivadas deste tipo de tecido. Ok? No caso do esclerênquima, ele vai ser diferenciado do parênquima, porque primeiro ele vai ser composto por células vivas, e segundo, ele não vai ter deposição de lignina. Na verdade, o que vai acontecer com ele é que ele vai ter uma alta deposição de cloroplastos, ok? Então, esse seria o parênquima relacionado com a sustentação do vegetal, ok? Na verdade, o tecido relacionado com a sustentação do vegetal. O próximo tipo de tecido já vai ser um tecido de condução. Aí a gente vai ter a subdivisão em 2 tipos, o floema e o xilema. Características muito importantes. O floema ele vai ser composto por células mortas e ele vai transportar um tipo de seiva que vai ser chamada de seiva bruta, que é aquela seiva que vai ser composta por água e minerais. Ok? Lembrando que os vasos que vão carregar o floema, eles acabam sendo chamados de vasos de lenho ou vasos lenhosos. Ok? Esse tipo de vaso é que acaba conduzindo ou transportando esse tipo de substância. No caso do xilema, ele já vai ser formado por células vivas. E essas células vivas, o xilema, ele irá acabar transportando um tipo de seiva que vai ser chamada de seiva elaborada. Tiago, de que é feita a seiva elaborada? A seiva elaborada ela é feita de uma junção de água com nutrientes orgânicos. Você tem que lembrar que a seiva bruta ela vai ser levada principalmente para as folhas para poder ser reagente, para poder ser o ingrediente da realização do processo de fotossíntese. Já no caso dessas substâncias orgânicas, elas acabam sendo produtos desse tipo de processo. Por isso que elas vão ter o seu local próprio juntamente com as outras. Uma sobe, que seria o floema, a outra desce, e por isso que ela vai ter vasos diferentes. Se o vaso lenhoso é o que transporta a seiva bruta, o vaso que transporta a seiva elaborada acaba sendo chamado de vaso liberiano ou simplesmente de Liber. Lembrando que esse tipo de tecido ele tem a função de condução de substâncias, ok? O último tipo de tecido é bem lógico, seria o tecido de revestimento. Então a função dele é o quê? É revestir o vegetal. É uma função que a gente pode simplesmente resumir com uma palavra. Tanto a epiderme quanto a periderme, elas têm a função de proteger o vegetal. Mas proteger o vegetal de quê?
principalmente dos processos de desidratação, já que esses vegetais são característicos de ambiente terrestre. E, para conquistar um ambiente terrestre, eles têm que conseguir suportar esse tipo de característica. Ou seja, a epiderme, inclusive das plantas, ela vai ter uma característica muito semelhante com a epiderme que a gente encontra, por exemplo, nos animais. Lá nos animais, a epiderme ela tem as células muito coladas umas às outras e, dessa forma, a gente fala que as células são justapostas e achatadas, exatamente para evitar ao máximo a perda de água pelo processo de desidratação. Essa característica também você encontra na epiderme da planta. As células são achatadas, são justapostas, bem coladinhas umas nas outras, exatamente para perder o mínimo de água possível. Ah, Tiago, mas eu já ouvi falar que a planta tem que perder água para poder realizar determinados tipos de movimento. Concordo com você, mas ela tem estruturas próprias para poder fazer esse controle, ou pelo menos tentar melhorar o máximo ou otimizar o máximo esse controle em relação à perda de água, exatamente para não atrapalhar no metabolismo da planta, ok? E no caso, como eu tinha comentado para vocês, a periderme ela também é uma estrutura de proteção, que ela vai ser a combinação de 3 tecidos que eu já mencionei para vocês aqui mais à frente, que seriam o felogênio, a feloderme e o suber. A gente junta todas essas 3 regiões e acaba então formando a zona que é chamada de periderme. Note, pessoal, que isso aqui é um esqueminha para ficar o mais simples possível para você poder fazer a relação entre um tecido, a sua função e os nomes. Porque se você parar para prestar atenção, realmente são muitos nomes confusos, é muita coisa que tipo um dá origem ao outro que veio de outro, ou seja, é muito vai e volta que você tem que criar na sua cabeça para você poder conseguir trabalhar com esse conteúdo, tá bom? Uma vez que a gente fez uma revisãozinha, não significa que a gente não vai voltar ao quadro, mas significa que agora é hora de realizar a leitura dos itens para poder gabaritar a nossa questão, tá bom? Então, por favor, vem comigo. Letra A. Os tecidos de revestimento do vegetal são a hipoderme e a endoderme. Lembrando, pessoal, essa questão trabalha com item de natureza errada. De novo, a gente vai deixar a letra A para depois. Você já mais ou menos já sabe o porquê, mas vamos dar uma conferida nas outras para ver se a gente não encontra alguma coisinha que chama atenção, ok? Letra B. Os tecidos de condução dos vegetais são xilema e floema. Vem aqui comigo no quadro de novo, por favor. Pessoal, item certíssimo. Eu mencionei para vocês bem aqui ó, que o floema e o xilema, eles são tecidos de condução de substância. Não se esqueça que o xilema vai transportar a seiva bruta, enquanto que o floema vai transportar a seiva elaborada. Então, uma vez que no item B ele vira para a gente e fala que os dois são tecidos de condução, certinho. Precisou de você saber muitos detalhes sobre o xilema e o floema? Não, mas o que estava no quadro já foi o suficiente para você poder conseguir gabaritar essa letra B como sendo a correta, o que não seria a nossa resposta. Vamos voltar lá para a questão. Letra C. Os tecidos de sustentação dos vegetais são o colênquima e o esclerênquima. De novo, vamos voltar para o quadro. A gente vai ficar nesse vai e volta, item por item, exatamente para esse aqui ficar o mais fixo na sua cabeça, tá bom? Então vamos lá, cadê? Colênquima e esclerênquima. Opa, realmente eles são tecidos de sustentação. Ou seja, eles são tecidos que têm por função sustentar os diversos órgãos que o vegetal vai ter. Então, novamente, um itemzinho. Muito fácil você responder com o resuminho que eu coloquei para vocês aqui no quadro. Vamos voltar para lá, agora a letra D. Letra D. Os meristemas são responsáveis por formar os tecidos das plantas. Mencionei essa característica para vocês lá no começo da explicação. Realmente, eles são responsáveis por formar os tecidos das plantas, ok? Tanto é que o tecido e o meristema primário, ele vai ser responsável, quer ver? Vem aqui comigo de novo, rapidinho. Tanto é que o meristema primário, ele vai ser responsável por formar a protoderme, que lá na frente vira epiderme, o procâmbio, que vira o sistema vascular, e o meristema fundamental, que forma todo o resto dos outros tecidos. Então, novamente, a gente tem a letra D como sendo correta, o que acaba não sendo a nossa resposta. Vamos voltar lá para a gente fazer a letra E agora. Letra E. Os tecidos que atuam no armazenamento de substâncias na fotossíntese e no transporte de substâncias a curta distância são os parênquimas. Vamos voltar lá para o quadro. Ele fala lá na questão, então, os tecidos que participam do armazenamento de substâncias. Então, vamos lá. Cadê no nosso esqueminha? Onde está escrito armazenamento?
Opa, não, armazenamento não tem, mas tem reserva. Então o que você observa? Você observa que o parênquima está relacionado com esse tipo de função. Então tá certo a primeira parte. Aí vamos lá na segunda. Ele vira e fala para a gente que é no transporte de substância a curtas distâncias. Realmente isso vai acabar acontecendo neste parênquima aqui, quer ver? No parênquima de preenchimento. Ele vai acabar auxiliando também nesse tipo de transporte de substâncias, apesar de não ser a função dele. Você lembra que a função dele acaba sendo a função de sustentação, a função de preenchimento, essas outras coisas. Então, ele acaba tendo essa participação e também lembrando que, como ele tem essa participação no processo de secreção, isso também acaba tendo a ver com o transporte de substâncias a curta distância, ou seja, para fora do vegetal, alguma coisa assim. Aí vamos lá para a gente falar um pouquinho da letra A. A letra A, pessoal, ela vira para a gente e fala que os tecidos de revestimentos vegetais são a hipoderme e a endoderme. Não, pessoal, são a periderme e a epiderme. Hipoderme e endoderme acabam sendo características de outros tipos de tecido, muito mais relacionados aos tecidos animais. No caso, a planta vai ter epiderme e periderme, como eu mencionei para vocês na última parte do nosso esquema. Então, por isso que a letra A acaba sendo errada e dessa forma acaba sendo a nossa alternativa. Vem aqui para você poder se despedir de mim. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Não esqueça de continuar seguindo as nossas aulas, ok? Não esqueça de dar continuidade ao curso. Um dia de cada vez, vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.